Podia deixar só vocês dois conversando, mas me deram a missão aqui de moderar esse painel. É bom você moderando. Assim dá Põe certo. ordem na coisa. Põe ordem na bagunça, muito bom. Então, vou começar com uma pergunta para os dois. Entendo que inteligência artificial é um novo paradigma, né, para os negócios, para a sociedade, mas a gente não chegou aqui de repente. Um longo percurso, não estou falando tecnicamente de inteligência artificial, mas do impacto de tecnologia e da transformação que a gente vem vivendo como sociedade. Então, como que vocês avaliam o momento atual? Eu vou pedir para o André focar falando um pouco de Brasil, e depois Ronaldo falando um pouco de que ele vê ao redor de nós. Pode ser? Pode ser. Olha, eu acho que a evolução tecnológica, que cada vez é mais rápida e muda o mundo à nossa volta de maneira cada vez mais determinante, ela tem uma vantagem. Ela também cada vez mais síncrona em relação aos países, né? Todos nós aqui temos o mesmo iPhone ou Android que todo mundo tem nos Estados Unidos. E a quantidade de pessoas ou de telefones inteligentes per capita no Brasil não é muito diferente do que tem na França, no Japão ou nos Estados Unidos. Então, eu acho que a boa notícia para nós é que, de um certo modo, o mundo está mais plano no aspecto tecnológico. É claro que o Brasil não é e nem será um grande produtor de chips inteligentes. Nosso business é outro. Agora, a tecnologia, você pode dividir em duas coisas. Aqueles que produzem a tecnologia, né, que hoje o centro do mundo é o Silicon Valley, também tem polos importantes na China ou em Israel, ou em vários lugares, algumas tecnologias até aqui no Brasil, mas nos usuários de tecnologia. E a boa notícia é que, enquanto nós, usuários de tecnologia, nós estamos no mesmo nível de qualquer outro lugar. Aquilo que, lembrando, o poder de qualquer telefone que cada um de vocês tem, ele é mais importante, algumas vezes mais importante, do que aquilo que o presidente dos Estados Unidos tinha à sua disposição há 10 anos atrás. O homem foi à Lua com menos de 0,1% da capacidade computacional que cada um de vocês tem no bolso de vocês. Não interessa o modelo do iPhone de cada um. Pode ser o iPhone 2, o iPhone meio, é muito mais poderoso que os computadores da NASA quando eles foram lá atrás. Então, se por um lado, provavelmente, nós não somos um grande produtor de tecnologia, mas nós não temos nada a dever enquanto usuários de tecnologia. E vocês estão aqui para isso, para aprender a usar esse enorme trampolim que é a tecnologia. E o avanço da tecnologia vai nos tornando mais iguais, porque como a tecnologia é nova, está aí a AI, inteligência artificial, que é um pouco tema aqui desse painel, o Ronaldo entende disso, não entendo tanto não, mas aquilo que a gente vai fazer com AI é muito mais importante, é um múltiplo daqueles que criaram a AI. E, nesse aspecto, nós estamos iguais a qualquer lugar do mundo. Pelo contrário, o que vocês vão aprender aqui na Intel, como vocês vão aprender aqui no Intel, é igual às melhores escolas do mundo. Então, o que a gente espera de vocês é vocês usarem isso tudo e transformarem o Brasil, que dá para fazer. Tanto dá para fazer que a gente fez isso daqui. Então, vai estar na mão de vocês, e é uma ótima notícia que a tecnologia está disponível de maneira quase igualitária para todos nós, pelo menos para nós aqui no Brasil. Então, acho que esse é o meu recado aqui para começar. Muito bom, obrigada, André. Vamos lá? Vamos. Pessoal, quem aí já usou o ChatGPT? Só para eu entender. Alô? Então o GPT me cortou aqui, mas espera aí. Quem aí já usou DeepSeek? Quem aí já ouviu falar do DeepSeek? Tá. Por que eu estou perguntando? DeepSeek é a notícia do dia, né? DeepSeek é uma inteligência artificial que foi feita na China, é um modelo fundacional que está competindo com o ChatGPT e, neste momento agora, ele é o aplicativo mais baixado da App Store nos Estados Unidos. Tá? O GPT ficou em segundo lugar. Qual é o impacto do DeepSeek agora?
ele derrubou o preço das ações da NVIDIA em 10% hoje, e é possível que derrube ainda mais. Por quê? Porque até antes de ontem, a hipótese que todo mundo trabalhava é que inteligência artificial era um jogo de cartas marcadas. Era um jogo que dava para jogar se você fosse os Estados Unidos e se você tivesse acesso aos chips H100, que são os chips da NVIDIA, que são usados para treinar OpenAI, para treinar o Anthropic, para treinar Midjourney e vários outros. Tá? O DeepSeek ele é tão bom quanto o ChatGPT nas principais métricas, só que ele custa uma fração do preço do ChatGPT. Ele foi feito com chips de segunda geração, que não necessariamente são chips H100, e através de uma outra arquitetura de treinamento do modelo, ou seja, na camada de software, a China conseguiu dar uma solução de inteligência artificial que provavelmente vai ser competitiva, tanto de qualidade e infinitamente, ao que parece, do ponto de vista de custo, com custo muito menor. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria chamar vocês a pensar em uma coisa que é muito importante, que é: não deixem ninguém dizer para vocês que vocês não podem criar algo grandioso em tecnologia. Não deixem ninguém falar que só se você tiver data centers gigantescos, um capital extraordinário, você vai ser competitivo na tendência do momento, que é inteligência artificial. O impacto do DeepSeek, ele é um impacto que reforça o que o André acabou de dizer. A tecnologia é um fator de transformação econômica, social, e vocês, gente, vocês estão na Intel, desculpa, mas vocês estão no lugar certo, na hora certa, para pensarem grande. Então, eu já queria compartilhar com vocês um desejo. Eu gostaria que alguém aqui da Intel, dessa turma, crie ou pense algum conceito que seja tão impactante quanto o DeepSeek foi na China. E pensar nisso significa pensar em fazer as coisas diferentes. Porque até sexta-feira passada, a gente estava lá no Fórum Econômico Mundial, a conversa era: vamos investir 500 bilhões de dólares num data center, porque isso vai assegurar a liderança dos Estados Unidos forever. Gente, de sexta para segunda, o mundo já mudou. Hoje, a conversa é: existe um aplicativo na China, feito de forma inesperada, sem acesso a um data center de 500 bilhões de dólares, que está revolucionando a conversa sobre inteligência artificial. Então, eu queria terminar essa primeira intervenção convidando vocês. Eu vou voltar aqui daqui 5 anos. Eu quero ver quem é que vai ter um projeto que possa ter o impacto de um DeepSeek ou algo assim. Vou cobrar vocês, tá? Boa, boa. Eu também, hein? Vou cobrar. E o Intel, como eu falei no início, o Instituto de Tecnologia e Liderança, teve assim, 2 perguntas. Por que fazer um Instituto de Tecnologia e Liderança e não só um Instituto de Tecnologia? Ponto número 1. E ponto número 2. Qual que você acha que é o papel da liderança diante desse cenário que a gente colocou aqui, foi colocado por vocês dois? Olha, eu vou pegar um pouco o gancho no que o Ronaldo trouxe, que é a novidade do dia de hoje. Mas o grande consenso que existia até sexta-feira, e nós estávamos lá em Davos debatendo isso, tal, porque a implicação do data center de 500 bilhões de dólares era muito mais forte em outra área, uma área que não tem nada a ver com a tecnologia a princípio, que era energia. Pela primeira vez no mundo, o consumo de energia final, porque energia é uma coisa engraçada, né? Você olha, pô, eu estou consumindo a Intel está acesa aqui, estava acesa igualzinha há 3 anos atrás. Só que a eficiência do uso de energia ela está melhorando continuamente. Então, o consumo de energia ele crescia pouco, apesar das populações crescerem, das atividades crescerem. Por exemplo, nos Estados Unidos não crescia. Não porque não aumentava o consumo em megawatt, mas aumentava junto a produtividade da geração de energia. E a evolução da inteligência artificial mudou esse jogo e começou a ter um aumento do consumo de energia
muito importante. E as projeções de uso de energia começaram a se tornar mais importantes ainda, até o ponto de que a Microsoft está investindo em plantas de geração nuclear. Na Virgínia, você não consegue mais fazer um data center. Na Inglaterra, você demora 2 anos para plugar um data center no grid de transmissão elétrica. E isso poderia ser um potencial, pode ser um potencial, por exemplo, para o Brasil, não pela quantidade de energia, mas pela qualidade da nossa energia. Agora, de repente, ao longo do final de semana, nós descobrimos, por uma nova tecnologia, que é o que o Ronaldo trouxe aqui, que talvez a gente não vá precisar dessa energia toda, que as projeções apontavam para um negócio quase que inimaginável de consumo de energia nos sistemas atuais, né? O próprio modelo de negócio das grandes empresas de energia, de tecnologia estava mudando para um capex, ou seja, um investimento muito, muito, muito grande em cima da construção desses super data centers. Tudo mudou, e muito rápido e de maneira abrupta. E quando você pergunta, Maíra, por que Intel é tecnologia e liderança? Porque o que a gente quer formar aqui é gente que entenda, se adapte e reaja às mudanças. Ou, em outras palavras, a gente quer que vocês aprendam a pensar. A criação da Intel, ela, na verdade, é uma combinação de frustrações, né? Eu fiz matemática na faculdade e com uma especialização de ciências da computação, que é mais ou menos o que vários de vocês vão estudar aqui. Está aqui minha mulher, que estudou junto comigo, e a faculdade foi maravilhosa por eu ter conhecido a minha mulher, mas ela foi uma frustração, que nós estudamos na UFRJ, que era a melhor faculdade no Rio de Janeiro, tal, e realmente os alunos eram muito bons, porque o vestibular era muito difícil, mais ou menos como o vestibular que vocês passaram aqui na Intel. Mas a faculdade foi uma frustração. Professores pouco engajados, uma visão tecnológica atrasada, pouca dedicação, pouca intensidade, pouca ambição, e aquilo, no fundo, foi uma frustração, né? Aí a vida vai evoluindo, e o Ronaldo deve ter passado por alguma coisa parecida, a Maíra também, mas foi meio uma frustração. Aí a vida vai seguindo, e a gente também estava, há uns 6, 7 anos atrás, num seminário na Califórnia, em Stanford, quando um grande venture capitalist, eu estava lá com o Roberto Salute, meu sócio, e estava a turma da Sequoia numa palestra, num seminário que era sobre Brasil. E aí perguntaram para um dos founders da Sequoia, que é o maior venture capital do mundo, pô, mas vem cá, e o Brasil, tal, vocês veem potencial no Brasil, tal? Não, vemos muito potencial, temos simpatia, Brasil ótimo, tal. Pô, que bom, então vocês vão investir no Brasil? Olha, nós, na verdade, não vamos, não. Eu estava lá na plateia, falei, pô, que cara antipático, né? Mas por que aí o entrevistador meio estupefato com aquilo? Mas por que você não vai investir no Brasil? Não, porque a gente andou fazendo umas contas e vai faltar engenheiro no Brasil. E isso aí vai virar um gargalo ali na frente, e esse negócio daí é um pepino. Aí eu fiquei frustrado com aquela resposta, de uma certa maneira, meio inconformado, meio chateado. Falei, porra, gringo arrogante do cacete e tal. Mas, na verdade, eu comecei a racionalizar melhor, e conversando com o Roberto, eu falei, porra, né, pior é que esse cara está certo, né? Se você olhar as boas escolas de engenharia no Brasil, né, que ainda são o FRJ, USP, ITA, IME, formam mais ou menos a mesma quantidade de alunos que formavam quando eu me formei. Um pouquinho a mais, mas muito pouco a mais. A demanda explodiu e a oferta continuou pequenininha. Então, na verdade, o cara da Sequoia tinha um ponto. E a terceira frustração é meio olhando os Estados Unidos, que é um país sensacional, um país de classe média alta, com 300 milhões de pessoas, né? Às vezes as pessoas questionam os modelos, né? O país, os Estados Unidos, que lugar horroroso, tal, né? E tem 10 milhões de pessoas tentando ir para os Estados Unidos todos os anos, né? Não tem 10 milhões de pessoas querendo ir para a Venezuela todos os anos, né? Estão querendo sair da Venezuela e ir para os Estados Unidos, né? Então, deve ter um lugar que é melhor do que o outro, né? É só a gente olhar o que acontece, né?
idem para vários lugares. Então, a coisa que mais me chama a atenção, sempre chamou, foi a qualidade dessas universidades americanas. Né? Quando você olha, um Harvard, um MIT, Stanford, Chicago, universidades espetaculares. E aqui a gente tem as universidades públicas, que são excelentes, está aqui a nossa vizinha, a USP, mas, por natureza pública, é natural, tem menos agilidade, menos flexibilidade, mais dificuldade de investir, de contratar bons professores, de estimular os professores, provocar os alunos. E essa terceira frustração era por que isso tem lá. E tem lá porque alguém um dia foi lá e fez. Então, o que a gente fez aqui na Intel é fazer, é sair do plano da frustração. Então, essa sequência de frustrações foi o que nos estimulou a criar esse ambiente que vocês agora vão estar inseridos, e eu tenho certeza que vai ser espetacular para os próximos 4 anos da vida de vocês. E a gente fazer aqui no Brasil um negócio de classe mundial, que não vai ficar atrás do que se faz lá fora, e que vai ajudar vocês, acima de tudo, a entender o mundo que está à sua volta. Tem uma coisa que se fala, uma frase meio batida da turma de recursos humanos, mas as pessoas são contratadas pelos seus hard skills e são demitidas pelos seus soft skills. Para quem está menos familiarizado com o inglês, o cara é contratado porque ele sabe fazer conta, sabe programar, sabe modelar, tal, e ele é demitido porque ele não sabe trabalhar em time, porque ele não tem inteligência emocional, que ele não entendeu o contexto. Aqui é diferente. A gente quer ensinar vocês a pensarem, a serem líderes. Então, para nós, tudo é importante. A maneira como vocês vão interagir com o colega, desde o início, os trabalhos são práticos, vocês vão conhecer as empresas que fazem a diferença no Brasil. Então, esse é o objetivo, é a gente fazer um negócio de classe mundial aqui no Brasil, e que vai nos deixar orgulhosos. Porque um dia alguém foi lá e fez Harvard, fez MIT, fez Stanford, vamos fazer aqui também. Então, isso é a Intel. E acho que vocês, para nós, são orgulho de estar aqui e a razão de existência da Intel. E o resultado não é vocês aqui, vai ser o que vocês vão ser daqui a 20 anos, que vocês vão transformar o Brasil, assim como os caras que se educaram nessas universidades espetaculares transformaram os Estados Unidos, indubitavelmente, para melhor. Então, esse é o objetivo, e foi por isso que a gente criou a Intel. Muito bom, é isso aí. É isso aí. Nada trivial, mas estamos avançando, um dia melhor que o outro, né? Claro. Aprendendo, executivos errando. Excelentes, professores espetaculares, né? E eu sempre tinha, eu vou confessar que uma dúvida, uma angústia que eu tinha na Intel, né? Que era, aqui tudo são projetos. Eu sempre pensava, Ronaldo, mas vem cá, eu chamava aqui nosso corpo acadêmico, estão aqui maravilhosos, eu falava, vem cá, mas essas crianças vão aprender a derivar por projeto? Eu cheguei a pensar numa coisa seguinte, eu vou meio disfarçar, dizer que eu quero dar uma aula para testar se a turma aprendeu mesmo, entendeu? Mas a turma aprende mesmo, tá? Eu queria continuar nesse assunto de liderança, porque, de novo, Intel, e o Ronaldo recentemente esteve aqui num outro programa nosso, e ele estava falando que, quando a gente pensa na regulação de inteligência artificial, não dá para a gente esperar muito, né, Ronaldo, assim, que a regulação vai andar nem no ritmo que precisa, e muito menos na profundidade que o tema exige. Aí me faz pensar que vai caber a nós, líderes nos seus setores, fazermos a reflexão sobre onde queremos estar com esse assunto, qual é a nossa proposta, a nossa visão, e não só para as nossas organizações, como articular isso com os nossos pares, nossos setores, enfim. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre qual você acha que é o papel da liderança nesse mundo, que sexta-feira é de um jeito, a gente acorda segunda, já mudou tudo, né? Maíra, eu acho que, assim, pensando um pouco até no que o André levantou, a gente está num mundo em transformação, né, em mudança muito rápida, e sempre que o mundo está em mudança, isso representa oportunidade. Então, o que acontece? Né? A gente está falando de inteligência artificial. A gente tem que lembrar que inteligência artificial ela é uma área que você pode entrar nela a partir de várias camadas diferentes. Você pode entrar, por exemplo, na camada de programação. Se você for um exímio programador, inventar uma arquitetura nova de treinar um modelo, você pode ir lá criar um DeepSeek da vida.
Mas você não precisa entrar nesse lugar. Você pode entrar, por exemplo, na camada de energia. O André falou, inteligência artificial depende de chip consome energia. Até sexta-feira consumia muita energia. Ainda vai levar um tempo, talvez, para diminuir essa expectativa toda. Mas, só para ter uma ideia, hoje, data center nos Estados Unidos consome 6% da energia do país. No mundo, as emissões geradas por data centers são equivalentes às emissões geradas pela indústria da aviação como um todo. E a projeção para 2026 é que os data centers no mundo vão consumir a mesma energia que a França e a Alemanha combinadas, tá? Que são países que consomem muita energia. Então, por isso que você está vendo esses investimentos gigantescos em energia nuclear. As ações das empresas de energia nuclear tiveram um pico, né, depois de uma baixa. Os Estados Unidos está falando em reabrir a planta nuclear de 3 Mile Island, que fica na Filadélfia, que é onde aconteceu o único acidente nuclear dos Estados Unidos. Então, a sede por energia é tão grande que a gente está vendo uma tentativa de acelerar a capacidade de geração para dar conta dessa demanda futura. O Brasil, na minha visão, pode enriquecer também aí, tá? E pode enriquecer com energia renovável, porque não é admissível no mundo de hoje você queimar mais combustível fóssil para alimentar data center. E até é engraçado, porque eu estou com os números na cabeça, porque o meu painel de Davos foi sobre isso, né? Então, como eu tive que falar sobre essa questão, eu estou com os números frescos. Mas, por exemplo, a base de geração no Brasil, geração centralizada, 93% é de fonte renovável, tá? Medição da Câmara de Compra de Energia Elétrica do ano de 2023. 2024 foi um pouquinho pior, mas é tipo 91%, tá? Pessoal, a média global é 48%. Então, o Brasil tem muita energia renovável, tá? Se a gente pensar que vai ter ainda demanda significativa por data center, a gente poder aproveitar para vender energia elétrica renovável para esses data centers que estão querendo construir usina nuclear, que vai levar 20 anos, né, e que a gente tem visto, por exemplo, o relatório de sustentabilidade do Google. As emissões da empresa em 5 anos subiram 50%. Microsoft, a mesma coisa. Então, todas essas empresas estão buscando alternativas de fontes energéticas que são renováveis. Na minha visão, o Brasil pode enriquecer com isso. Se a gente tiver um planejamento bem feito nessa área, dá para fazer. E é aí que entra, Maíra, a questão da liderança. A liderança é você enxergar um tema que é complexo, como eu disse, ele está em várias camadas, e enxergar formas de mobilizar e criar estratégias para você conseguir desempenhar uma atividade ali que seja promissora dentro daquela complexidade, tá? Então, nunca no mundo de hoje teve tanta demanda por liderança, tá, pessoal? Eu acho que, assim, demanda por engenheiro é absurda. Demanda por líderes, então, é maior ainda. E eu acho que, se você junta as duas coisas, e por isso é a beleza do Intel, né, desse projeto, é inacreditável. E até, André, o negócio de engenharia piorou, tá? Saiu a matéria na Folha agora, nesse domingo, dizendo que caiu em 10% o número de formação de engenheiros. A gente estava formando por volta de 400 e poucos mil, está 370 mil. Então, a gente não só não atendeu a demanda, como a gente deu uma caída. E aí, pessoal, é lei da oferta e da procura, né? Então, num cenário em que a oferta de engenheiros no Brasil ela é pequena, muito menor do que a gente precisaria, eu acho que, assim, quem está seguindo por essa área vai ter a possibilidade infinita de gerir a sua carreira da melhor forma possível. E se você adicionar a isso o componente de liderança, liderar, pessoal, não é mandar nos outros, tá? Só para dar a notícia. Liderar é saber conversar, é entender, é saber se abrir, é entender as dificuldades, as vulnerabilidades dos outros e suas, tá? Então,
liderar é algo muito diferente do que a gente imagina que, vou ser líder, vou mandar em todo mundo e tal. Esse não é um líder, tá? A pessoa que exerce a liderança é a pessoa que enxerga o outro, é a pessoa que enxerga a sociedade, é a pessoa que sabe ler o contexto em que ela está inserida para conseguir desenvolver a melhor oportunidade e conseguir também fazer com que as pessoas com que ela trabalha também desempenhem da melhor forma possível. Isso é liderar. Então, o que eu espero é que a gente tenha aqui uma turma de futuros engenheiros líderes, porque a gente está precisando muito deles, tá? Olha, eu vou complementar aqui um pouco o que o Ronaldo falou. Só, primeiro, tanto eu quanto ele, a gente tem usado esse termo engenharia. Globalmente, esse termo não significa que o cara é engenheiro civil, é engenheiro mecânico. Vocês todos são engenheiros nesse contexto. Qualquer desenvolvedor, programador, líder, cientista da computação, todo mundo, administrador, tecnológico, todo mundo tem esse título genérico de engenheiro. Então, para vocês estarem nesse conceito, todos aqui são engenheiros, eu também sou engenheiro. Então, é para vocês saberem. Segunda coisa, a gente falou sobre energia, né? E a gente muito pensa quais são as vantagens, desvantagens. O Brasil está atrás nessa corrida tecnológica. Tem esse ângulo de enorme consumo de energia, com ou sem o chip novo da DeepSeek, o consumo de energia, obviamente, vai subir. E o Brasil, isso que o Ronaldo falou, eu vou explorar um pouquinho. O Brasil é o país que tem a matriz energética mais limpa entre o G20, os 20 maiores países do mundo. Né? A base instalada, 85% da energia no Brasil é renovável. E isso nunca pode ser sem. A tecnologia, até onde se enxergue, você precisa de uma base de energia que vai ter alguma relação com combustível fóssil, que, no caso brasileiro, vai ser gás natural, que é o mais barato e menos poluente, para poder, quando tiver uma seca, ou estiver chovendo, ou o vento não bater, você ter certeza que a energia está lá. No caso do Brasil, a gente tem mais ou menos 15%, 14% do sistema com capacidade, energia de capacidade. Não significa que a gente use, mas ela está lá pronta para o grid nunca cair. Isso é uma enorme vantagem competitiva. O Brasil pode ser um dos líderes mundiais em data center, porque a nossa energia é renovável. Então, a gente é uma empresa de infraestrutura digital que está construindo data center por aqui e a gente pode, de uma maneira mais sofisticada, o Brasil tem uma balança comercial superavitária. A gente exporta minério, a gente exporta petróleo e a gente exporta commodities agrícolas, né? Soja, milho, açúcar, café, etc. Mas a gente pode dar uma rodada nisso aqui e fazer uma exportação 3.0 e passar a ser um exportador de dados. Está na nossa frente essa bola, está na marca do pênalti, está fácil de ver. Então, a gente tinha que ser um líder mundial nisso. Então, esse é o meu segundo comentário. Meu terceiro comentário, o Ronaldo falou aqui várias coisas sobre liderança, que eu concordo, eu não vou ser repetitivo. Agora, tenho sempre na cabeça que líder é também quem dá o exemplo. Então, vocês vão ser líderes, sempre deem o exemplo nas empresas de vocês, na vida de vocês. Acima de tudo, o líder dá o exemplo. Tá? Então, Maíra, vamos com você de novo. Alguém está com muita vontade de fazer uma pergunta? Senão, eu vou fazer mais uma e aí vou passar para vocês. Já tem alguém com muita vontade. Então, pronto. Tem outro aqui, então ótimo. Vamos lá, então. Se apresenta, por favor. Fala se você vai fazer, que curso você vai fazer. Já comecei a te educar, tá vendo? Nem chegou, já... Oi, boa noite, tudo bem? Eu vou fazer a Demitec. Alô, e eu tenho uma pergunta para o Esteves. Não uma pergunta diretamente sobre mas uma pergunta sobre a sua carreira. Você tem feito matemática e ciência da computação, você foi para a área financeira, uma área tanto diferente do que você estudou, e no seu primeiro dia, o seu carro foi roubado e você ficou com uma grande dívida, perdeu todo o seu capital. Qual foi a mentalidade que você teve para todos os dias conseguir acordar e lutar por isso, e lutar para pagar essa dívida? A dívida era qual? Eu tive várias dívidas nessa fase, né? A primeira delas foi que eu fiquei sem pneu
e a minha mulher emprestou, a gente era namorado ainda, ela me emprestou o dinheiro do pneu. Eu estou pagando juros até hoje desse pneu aqui. A financista do casal, na verdade, é ela. Olha, eu acho que primeiro, dois subtemas na sua pergunta. O primeiro é, eu comecei no banco exatamente programando, né, fazendo desenvolvimento, como vários de vocês vão programar. Então, eu programava até em linguagens que ainda existem por aí, C, etc., tal, e depois fui para a área financeira, trabalhar na mesa de operações do banco. E essa mudança de carreira que eu fiz, 90% de vocês vai fazer. Não nessa direção, necessariamente, mas o mundo ele é muito mais dinâmico, então o Ronaldo é advogado de formação, e olha a qualidade da conversa dele de AI. E certamente ele não aprendeu isso na faculdade de Direito. Não. Eu também não aprendi mercado financeiro na faculdade de Matemática. Aprendi a fazer conta, que é muito útil, como vocês também vão aprender aqui. Agora, então, estejam preparados para uma carreira dinâmica. Vocês vão começar fazendo uma coisa, vão mudar, vão remudar, e vocês vão acumular conhecimentos, aprendizados, experiências. Cada pedacinho vai ser útil para o seu próximo passo, mesmo que você vá mudando de carreira. Para mim, até hoje, é muito útil o meu passado de programador. Então, vocês vão acumular conhecimento, experiências, agora vão mudar várias vezes de carreira na geração de vocês, isso é praticamente inevitável. O segundo comentário, você contou essa história do meu carro que foi roubado no primeiro dia no mercado financeiro, que é verdade, realmente. E o ladrão, ele foi descuidado, ele roubou o carro, mas não roubou a dívida, né? Sobrou a dívida lá para eu pagar. E frustrações, obviamente, que me frustrou muito, me entristeceu muito na época. E infelizmente, na vida profissional de todos vocês, vocês podem ter certeza que obstáculos vão estar lá, não vai faltar. Não vai faltar dificuldade, não vai faltar momentos de dúvida, não vai faltar momentos de frustração. E uma qualidade de qualquer líder, de qualquer um que dá certo, é resiliência. É você saber enfrentar esses obstáculos, que, infelizmente, é a única certeza que a gente tem na vida que vai dar problema. Então, lá no banco, que eu acho que tem uma cultura corporativa excepcional, a gente não se abala com problema. Problema bom é o que está em cima da mesa, porque o problema vai aparecer. E a maneira como você lida com ele é que faz a diferença, né? O cara que se deprime na frustração, ele não vai longe, né? O cara que se revolta com a frustração, ele não vai longe. A frustração é um dado, ela vai acontecer, o problema vai acontecer, o pepino vai estar lá na horta. Agora, você vai colher, vai descascar, vai cortar, vai fatiar, vai dar uma fritadinha e vai resolver aquele pepino. Então, eu estou falando de maneira leve, agora, isso chama resiliência. E não tenho dúvida que é uma qualidade fundamental para quem vai muito longe na carreira, para quem vai exercer, de fato, uma liderança. É você saber passar pelas dificuldades e tolerar as dificuldades, sem negar as dificuldades, sem negar os problemas, sem se entristecer com os problemas, mas não deixar se abater pelos problemas. Usar os teus problemas para você crescer. E outra coisa, eu vou emendar uma adjacência a isso, que é o erro, né? Vocês jamais tenham medo do erro. Vocês vão errar. E uma coisa muito importante, só erra quem faz. Errou, não tem problema. Entendeu o erro, reconhecer o erro no espelho, que a parte mais difícil do erro é quando você está olhando para o espelho. Eu fiz essa bobagem? Acontece. E só erra quem faz. E, principalmente, aprendam com o seu erro. E bola para frente a partir daí. Errou, está errado. Entendeu? Errei, fiz bobagem, não vou repetir. Qual foi o aprendizado? Legal. Erro bom é o erro novo. Errar o erro antigo, aí você tá dando mancada. Então, nenhum trauma com erro. Todo mundo aqui vai errar. Vai errar mais, errar menos. Agora, a gente tem que se educar a conviver com isso, aprender com isso e crescer com o nosso erro. Nada de brigar com o erro no espelho, de não admitir o seu erro, de não admitir a sua falha. Isso é uma bobagem. Todo mundo erra.
E, de novo, quem erra mais é quem faz mais. Então, não tenham medo do erro e cresçam com o erro. Aprendam e vão para a próxima. Tá bom? É isso aí. É isso aí. E a gente tem muito essa cultura aqui no Intel, é algo que a gente aprendeu aqui, né, com o Esteves, de errar rápido, né, a reconhecer o erro rápido, não perder tempo falando quem errou, foi culpa de quem, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum, é só para a gente entender o que a gente pode fazer melhor. Porque vocês imaginam, para a gente fazer isso aqui, a quantidade de coisa que deu errado antes de dar certo? Muita coisa deu errado antes de dar certo. Mas essa resiliência é o que definitivamente faz a gente caminhar e ficar cada dia melhor. Obrigada pela pergunta. Quem mais? Aqui, ó. Você levantou e depois ali. Quem que está com o... Aqui. Obrigada. Prazer. Meu nome é Hugo Montan. Eu tenho uma pergunta para o Ronaldo e ela é sobre regulação. Desde o último ano, virou muito pauta a questão da regulação das mídias sociais e, muitas vezes, a pauta de IA acaba entrando junto desse cesto. São duas coisas diferentes e eu acredito que elas deveriam ser tratadas de maneiras distintas, mas, na sua visão, existe alguma possibilidade de o legislativo tratar as duas coisas como correlatas em si e um texto meio feio passar? Olha, pessoal, pode fazer pergunta fácil também, tá? Vocês ficam à vontade. Mas porque essa é bem complexa. Mas eu vou tentar te responder rápido. Porque é o seguinte, o problema de regular a tecnologia é que a tecnologia hoje ela é usada em todos os ambientes da vida humana. Tá? Pensa no seu celular. Você usa o seu celular para falar com seus amigos, com a sua família, para trabalhar. Você usa o seu celular para estudar, para aprender coisas novas. Você usa o seu celular para perder tempo, para apostar em bet. Então, assim, o celular ele pode ser usado para qualquer âmbito da vida. Qual que é a consequência, então, de você regular a tecnologia? É que você vai acabar adentrando nesses âmbitos da vida e alguns deles têm questões que são estruturantes. Então, por exemplo, a regulação de inteligência artificial da Europa é uma regulação que preocupou com uma única coisa, que era proteger a Europa contra os riscos da inteligência artificial. O Brasil está basicamente replicando o modelo regulatório da Europa. Há um projeto de lei que foi aprovado no Senado, está agora na Câmara dos Deputados, e o que esse projeto de lei faz é basicamente só isso. Ele cria um grande aparato de proteção das pessoas contra os riscos da inteligência artificial. Você vai me perguntar, Ronaldo, você acha que isso é suficiente? Eu vou te dizer não. Porque é como se você estivesse montando um time de futebol e você só escalasse zagueiros. E time só com zagueiro não ganha. Então, a preocupação e a crítica que se faz ao modelo europeu é que ele meio que cria uma realidade em que a Europa não vai ser competitiva em inteligência artificial. Tanto que a gente está aqui falando da China, está falando dos Estados Unidos, mas ninguém está falando assim, pô, tem uma empresa incrível na França, até tem, chama Mistral, foi comprada pela Anthropic, que é uma empresa americana. Então, o que acontece? Eu acho que a gente, para ter uma regulação bem feita, a gente precisa ter zagueiro, meio de campo e atacante. A gente precisa pensar em ser competitivos em IA, a gente precisa pensar numa regra do jogo em que a competição seja protegida, porque um dos maiores problemas de IA, inclusive para o Brasil, para o nosso país, é concentração econômica excessiva, né? A gente viu, a OpenAI lançou na semana passada um recurso chamado Operator, não sei quem viu isso, mas basicamente o que ele faz é, ele acessa a internet e os apps para você e realiza as tarefas que você determinar. Então, por exemplo, quero reservar uma mesa num restaurante. Eu falo, ChatGPT Operator, reserve uma mesa para mim no restaurante X. Ele vai lá online, acha todo o caminho, reserva, só te entrega o resultado. Ou, GPT, chame um Uber, eu quero ir agora para Pinheiros, estou aqui no Intel. Ele vai lá, ele entra no Uber, faz a operação toda, vai. Ou eu posso entrar no BTG Pactual, falar,
pague a conta tal do meu cartão de crédito. Ele vai lá, entra no site do BTG Pactual, você dá o login para ele, ele vai lá e paga as contas por você. Qual é o problema disso? O problema é que a gente tem visto nos últimos anos que as plataformas que intermediam determinados serviços, de repente começam a prestar aqueles mesmos serviços. É o caso da Amazon. A Amazon hoje ela era um marketplace. Hoje a Amazon tem marca de sabão em pó, de cueca, de meia. Inclusive, eu acho chatíssimo comprar na Amazon nos Estados Unidos, porque você procura, sei lá, Adidas. Ele te mostra uma linha de Adidas, depois ele te mostra 6 linhas de marcas dela própria, ou que são parceiras, que fica até meio difícil de você achar o que você está procurando. Meu medo com a IA é esse, é de que, primeiro, ela facilite a vida de todo mundo. Comece a entrar no Uber, no iFood, nos sites do setor financeiro, e depois ela fala assim, não, espera aí, eu posso me tornar eu mesmo o Uber, eu posso me tornar eu mesmo o iFood, eu posso eu mesmo, já que eu aprendi aqui como funciona, por que você precisa do intermediário? Então, o segundo elemento da regulação é que você tem que olhar como manter a competição de forma saudável e sem concentração absurda que mate a possibilidade de inovação futura. E o último elemento, que é o ataque, é isso. Assim, o que o Brasil poderia fazer para enriquecer com o IA? Eu adoraria que o Brasil ganhasse dinheiro com energia. O caminho mais rápido que eu visualizo para o Brasil enriquecer com IA é energia para data center. Mas, além disso, é formar programadores, formar um quadro técnico, criar as estruturas básicas para que a gente tenha infraestrutura de conhecimento, de dados. Por exemplo, o país organizar as suas bases de dados em língua portuguesa e nas inúmeras outras línguas que são faladas no Brasil, inclusive as línguas nativas. Isso é muito valioso, um plano nacional que organize o dado para que a gente seja competitivo, nem que seja em língua portuguesa, com relação à tecnologia. Então, é isso que me frustra na regulação, tá? Porque o que eu acho que está acontecendo é uma regulação parcial. Ela está pegando um aspecto apenas, apostando só naquele aspecto e negligenciando todo o resto. Então, eu gostaria de ter um time que joga na defesa, no meio de campo e no ataque, e que ganha Copa do Mundo. Eu não estou vendo isso acontecer. Muito bom. Tinha uma pergunta por aqui? Aqui, ó. Aqui, levanta, por favor. Como você chama? Não ouvi. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Vivian. Oi, Vivian, tudo da bom? ADM Tech. Eu tenho, não sei se eu posso fazer 2 perguntas, uma para cada um. Pode Boa. sim. A primeira pergunta que eu queria fazer é sobre, quando a gente está falando sobre Fórum Econômico Mundial e tudo mais, sei que tem muitos direcionamentos e diferentes discursos que apontam para problemas, mas imagino que deve ter discussões que muitas vezes não têm respostas tão claras, porque muitas vezes tem resposta, mas não tem ação. Mas eu queria saber a perspectiva de você sobre essas temáticas que não necessariamente têm respostas tão claras ainda e podem te preocupar no cenário global, mas também no cenário de Brasil. E, para o André, eu queria fazer uma pergunta também sobre, se você fosse aluno do Intel hoje, desconsiderando sua formação atual, enfim, todo o teu histórico, quais seriam as ações que tu tomaria para desenvolver uma carreira de sucesso? Pessoal, vocês não ouviram o que eu pedi da outra vez, né? Pode fazer pergunta fácil também, mas vamos lá. Bom, estou doido para ouvir o que o André achou do Fórum Econômico Mundial. A Casa Brasil estava maravilhosa, programação incrível. Aliás, foi uma das coisas mais interessantes do Fórum deste ano. A Casa Brasil, esse ano o BTG criou o Brasil House lá em Davos. E nós que inventamos esse negócio e depois chamamos aqui várias empresas que, inclusive, são parceiras da Intel, Gerdau, Vale, JHSF, Ambipar, que copatrocinaram a Casa Brasil. Mas nós que inventamos aquele negócio lá. E era um pouco... Essa foi a 13ª vez que eu fui a Davos. E uma coisa que sempre me frustrou lá foi a não presença do Brasil, né? Porque a gente tem uma coisa meio estranha aqui no Brasil, porque os governos de direita acham
que Davos é uma coisa meio de esquerdismo mundial, globalismo, não sei o quê. E os governos de esquerda acham que aquilo ali é o capitalismo mundial. Então, a gente vai ficando longe do negócio, né? Ficamos fora do debate por uma pura ignorância dos dois lados do espectro político. Então, me frustra um pouco a nossa não presença lá em Davos, por isso que a gente resolveu criar a Brasil House, para promover um pouco o Brasil, contar a história do Brasil, e foi realmente muito bacana. Mas eu vou invadir a pergunta do Ronaldo aqui. Era isso que eu queria. A maior parte dessas discussões, elas não têm solução. Por exemplo, esse tema, como é que nós vamos regular AI? Nós não sabemos. E isso vai ser um ongoing effort. A gente vai andar, nós vamos melhorar, nós vamos dar um passo, nós vamos errar, nós vamos fazer. E nem sempre o debate ele nos leva a uma conclusão objetiva, definir e principalmente definitiva. Então, lá no banco, uma frase comum é: puta, vamos dormir com a ideia. Não é porque a gente não toma decisão, a gente é bom em tomar decisão, mas às vezes você precisa amadurecer os elementos, colher mais informações, refletir, ver algum desenvolvimento. Então, não tem muita frustração com o debate que é inconclusivo, aquele tema que como é que nós vamos resolver o aumento da temperatura do globo. Pô, talvez não tenha solução. Talvez a gente esteja passando por uma era geológica de temperaturas mais altas. Bom, mas a gente sabe que o carbono na atmosfera tem uma correlação com a temperatura. E a gente emite carbono. Bom, então um caminho talvez seja a gente emitir menos carbono. Então, assim, os problemas, principalmente aqueles que são debatidos a nível global, em alto nível, são difíceis, são complexos. E a gente não tem que se frustrar, porque muitas vezes também, dessas discussões, ou na maioria das vezes, é que a gente vai achando caminhos para mitigar e, às vezes, até solucionar. Mas os temas são complexos mesmo, e a gente tem que se preocupar com eles. Quanto mais você endereça de frente o problema, e numa discussão intelectualmente honesta, com gente qualificada, você vai melhorando, vai endereçando parte, vai mitigando e, eventualmente, vai achando a solução. Então, não me preocupa muito, não, mas, Ronaldo, eu roubei aqui a tua pergunta. Responde obrigado, a minha. André. Excelente. Obrigado. Mas, assim, só complementando, o que eu acho que é importante do Fórum Econômico Mundial, e eu concordo com tudo que o André falou, né, não tem ninguém satisfeito com o Fórum Econômico Mundial. Né? Todo mundo, um acha que é de um lado, outro que é do outro. Quer dizer que eles devem estar fazendo alguma coisa certa, né? Porque assim que é bom, não está agradando ninguém, está todo mundo desconfiado, então tem alguma coisa ali que está dando certo. E o que eu acho que é importante é que é isso. A gente está vivendo uma era que é uma era de problemas globais. Isso é coisa nova, pessoal. 50 anos atrás, a humanidade não tinha que lidar com problemas que eram de natureza global. Os problemas eram regionais, às vezes abarcavam grandes regiões, mas não tinham problemas de natureza global. Quais são os problemas globais que a gente vai precisar coordenar todo mundo junto? Primeiro, questão de mudança climática. O André já falou. Segundo, inteligência artificial. Se der ruim para um, dá para todo mundo. Se surgir, de fato, uma superinteligência, AGI, né, que é a inteligência artificial geral, que a OpenAI promete em todo o comunicado da empresa, diz: estamos chegando na inteligência artificial geral. Uma inteligência que você não tem mais controle sobre ela tem autonomia, ela se autoaperfeiçoa, ela toma decisões autônomas. Isso é um problema para todo mundo, tá? Isso pode ser maravilhoso, essa inteligência é benevolente. A nossa esperança é o Arnold Schwarzenegger, né? Pois é, o pior é que não dá para dar tiro em AI, né? Que eu acho que é a grande questão. Até é muito boa a sua provocação, porque na ficção científica a gente acha que o herói contra a inteligência artificial é o Schwarzenegger, né? Pega lá um AR-15 e dá tiro no robô até o robô morrer, joga ele na lava. Total. Mas, pessoal, o meu modelo de herói contra AI é de um outro filme que é menos assistido que o Exterminador do Futuro, que é aquele filme chamado A Chegada, que é um filme de ficção científica. Quem assistiu esse filme aqui, só por curiosidade?
Esse filme é genial, tá? Que é os alienígenas que chegam na Terra e eles estão destruindo tudo porque eles estão tentando se comunicar com a gente. E aí, para resolver aquele problema da destruição, a heroína do filme é uma linguista. Ele chama a maior linguista da humanidade e manda ela lá para tentar decifrar a linguagem daquele negócio. E aí o filme é sensacional, não vou dar spoiler, tá, do que acontece, assistam. É baseado num conto do Ted Chiang, que é brilhante, que é um escritor de ficção científica, mas com IA é a mesma coisa. Eu acho que assim, a maior habilidade que você tem para lidar com a inteligência artificial são as habilidades linguísticas. A IA é uma ferramenta de linguagem. Quanto mais você aperfeiçoar a sua capacidade de linguagem, maior você vai ter a sofisticação para lidar com a inteligência artificial. E se der ruim com AGI e superinteligência, o que vai nos salvar é decifrar a linguagem da IA, que é assim, mas o que você quer? Entendeu? Por que você está desalinhada com o interesse humano? Então, não vai ser o Schwarzenegger dando tiro, não. Vai ter que ser alguma coisa como a moça lá do filme. Mas, como sempre, nada melhor do que para resolver um impasse como diálogo. Exatamente, como diálogo. Porque tiro, você vai dar tiro aonde? Nos data centers, aí vai ter aqueles cachorro-robô, vocês já viram, lá da Boston Dynamics, não vai deixar você dar tiro. E você dá tiro naquele cachorro lá, não adianta nada, você entendeu? Aí vai ter enxame de drone. Vai dar tiro em enxame de drone, pessoal? Não tem jeito. Então, assim, no tiro a gente não vai ganhar, a gente vai ter que ir no papo. Por isso que a parte de líderes tem que treinar a parte linguística também. Mas, só para encerrar, ainda bem que ainda tem algumas instituições que se propõem a discutir os problemas que são de natureza global. Porque é isso, a natureza desses problemas se der ruim, afeta todo mundo, e, para resolver, você também precisa de coordenação ali de todo mundo. Muito bom. Bom, até a segunda parte da sua pergunta, que eu não vou fugir dela, não. Mas eu acho que não tem assim uma fórmula mágica para o sucesso. Primeira coisa, o sucesso tem uma alta correlação com a dedicação. Tem um livro que alguns aqui já devem ter ouvido falar e vários terem lido, que se chama Outliers, que pega um pouco o perfil de várias pessoas que foram que performaram muito naquele seu campo, né? Do Bill Gates até um grande esportista. E um denominador comum muito forte é a dedicação. Então, ela é mais importante do que o QI na escala de critérios para quem dá certo. E, na minha experiência pessoal, ela também passa por aí. Então, acho que dedicação é um primeiro ingrediente muito importante do sucesso. O segundo ingrediente eu já falei mais cedo naquela primeira pergunta, que é resiliência. É você entender que vão ter momentos difíceis, que vão acontecer coisas insólitas na sua vida. Então, na minha já aconteceu muita coisa insólita, e que foi um aprendizado. Então, e você tem que ter a capacidade, principalmente emocional, de passar pelas coisas que vão te frustrar, te chatear, tal, e construir acima disso. Então, dedicação, resiliência e, obviamente, o dever de casa técnico, que obviamente, não adianta só inspiração, só transpiração, precisa de um pouquinho de inspiração. Então, vocês vão se equipar aqui ao longo dos próximos 4 anos, mas não tenham dúvida, vocês vão ter que continuar se equipando ao longo dos próximos 40 anos. Eu estudo todo dia, ou toda semana. Eu faço 2 eventos por ano no banco, que eu pego algum tema e a gente faz um estudo profundo daquele tema. Esse último, que foi em dezembro, eu peguei um livro do Jim Collins, que é um pesquisador, não é um consultor, ele é um pesquisador, porque é um livro de management. Eu não gosto muito de livro de management, também não gosto muito de consultor. Mas esse cara é um pesquisador, e as conclusões são todas empíricas. E eu peguei um livro que chama Good to Great e dissequei um pouco junto com os sócios para a gente aprender mais. Então, você também tem que constantemente investir no seu conhecimento, porque o conhecimento é dinâmico.
O que você aprendeu há 10 anos atrás já não é mais útil para o mundo de hoje. E são novos desafios. Então, eu diria que essas são qualidades que, para mim, fazem a diferença numa carreira de sucesso. Tá? Dedicação, resiliência, e você está constantemente se renovando, aprendendo, crescendo no seu conhecimento. Você sabe, eu nunca te falei isso, muita gente tem curiosidade de como é trabalhar com você, né? É ótimo. É ótimo. Não, eu que estou te contando uma história agora. E aí, as pessoas me perguntam, nossa, deve ser muito bacana trabalhar com o André, ele é muito inteligente, muito brilhante, de fato é. Mas você sabe que a característica que eu mais admiro em você é que 9 horas da manhã, 8 horas da manhã você está no banco, 8 horas da noite você está no banco, né? Até hoje essa dedicação, essa resiliência, esse compromisso com o trabalho. Você gosta de trabalhar e transpira isso, aliás, né? talvez eu tenha faltado um quarto item. E esse eu aprendi através do conhecimento matemático, porque a sorte tem uma enorme correlação com a dedicação. É matemático isso, entendeu? Então, você não tem mais dúvida que quem se dedicar vai ter mais sorte, né? Uma outra maneira, a sorte é o encontro da oportunidade com a capacidade, né? Que às vezes você passou a oportunidade na sua frente, mas você não está capacitado para aproveitar aquela oportunidade. Ou às vezes você está capacitado, mas não está aparecendo a oportunidade. Então, o que se chama sorte, para vocês, que vão ser futuros engenheiros, é a interseção da oportunidade com a capacidade. Mas eu vou pegar um gancho do que você falou e complementar a minha pergunta, a minha resposta anterior, que um quarto ingrediente, que é meio sutil e um pouco subjetivo, que é vocês fazerem o que vocês gostam. Então, faz enorme diferença. Para mim, estar no banco ou estar vendo um filme é quase a mesma coisa. É claro que é bom você mudar de astral, relaxar e tal, mas lá no banco tem uma piada que vai chegando sexta-noite, eu vou ficando meio cabisbaixo, só recupero domingo de noite. Então, você fazer o que você gosta também faz uma enorme diferença. Aquela história de, puta, cheguei segunda-feira, claro que você vai um dia trabalhar até tarde, está cansado, acordou cedo, ficou cansado, teve aquele estica no final de semana, ficou cansado, chegou às férias, você vai para uma praia, com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua família, com seus pais. Claro que isso é legal, eu adoro tirar férias, isso é super gostoso e essencial. Agora, fazer o que você gosta é muito importante. Então, façam sempre aquilo que você gosta. Fazer o que você gosta não significa que não vai ter frustração, não vai ter problema, não tem desafio, que o mundo é perfeito. Nada disso é verdade, mas é uma coisa que te realiza, que você sente que você está crescendo, está produzindo, está melhorando, está feliz com o que você está vivendo, independente das frustrações que vão acontecer. Então, esse é o quarto ingrediente na minha resposta. Muito bom. A gente tem, acho que... tem uma... Cadê? Oi, você estava aqui. Prazer, meu nome é Enzo. A pergunta é, com o avanço da inteligência artificial e a maior quantidade de bots na internet, você acha que pode chegar um dia até a internet morta, que se diz a teoria, ou você acha que vai ter um limite da taxa de aprendizado da inteligência? Ótimas perguntas, tá? Bom, primeiro, para todo mundo entender e participar do debate, né? Tem essa teoria, pessoal, de que a internet está morrendo. Não a internet em si, né, que está funcionando, está todo mundo aqui no celular, mas o conteúdo gerado por pessoas e o tráfego de pessoas na rede, ele vai ficando cada vez menor, tá? E 2024 foi o último ano em que o tráfego humano na rede foi maior do que o tráfego de robôs, tá? A gente já estava ali no 49% de uma coisa e da outra. Neste ano de 2025, o tráfego, né, gerado de forma artificial, ele vai superar o tráfego gerado de forma natural. Então, o que significa isso? Primeiro, que você tem que desconfiar de tudo. Você vai lá no YouTube e vê um vídeo com 6 milhões de views. Pode ser que muitos desses views foram cliques automatizados feitos por fazendas de robô na Indonésia, tá? Conteúdo postado no Instagram. Pode ser que muita coisa que você está consumindo no seu feed hoje já seja produzido de forma sintética ou artificial por contas artificiais, né, e que estão sendo entregues para você
daquela forma. Acho que hoje a gente já tem essa sensação, né? Você abre seu feed, talvez de 4% a 8% do que aparece já é IA, você já consegue identificar que é IA. A projeção é que daqui 5 anos esse número é 90%, 96%. Todo o conteúdo, né, vai ser produzido de alguma maneira por IA. Inclusive, tem uma discussão na regulamentação de IA que se a gente deveria pôr um label, né, um selo no conteúdo de IA. E se todo o conteúdo for IA, para que vai servir o selo? Mas, detalhe, eu defendo isso, tá? Tem que ter o selo mesmo. Eu acho muito importante. Você sabe, Ronaldo, eu estou tendo um problema. Toda semana tem um vídeo falso meu, produzido por AI. Então, para quem já assistiu isso aqui, eu quero só fazer uma declaração importante. Eu não vendo curso na internet, eu não defendo investimento em criptomoedas na internet, eu não dou um curso em 4 sessões, fique milionário com o André Esteves, esse curso não é meu. Então, essas coisas não acontecem. Mas aparece eu lá vendendo, olha, você quer ficar rico em 4 sessões de 1 hora? Então, sente aqui com o André Esteves, mas mande R$200 para essa conta aqui, que vai parar lá na Indonésia. Então, isso não existe, da importância do seu selo. Mas desculpa quem interrupção. E, André, eu achei a sua IA virtual fake de altíssimo nível. Você não está anunciando nenhum bet, nada dessas porcarias. Bet eu ainda não vi. Daqui a pouco aparece uma aí. Porque essas IAs, cursos, essas coisas, estão num nível excelente. Tá? O problema é quando você estiver vendendo bet. Imagina daqui a 1 ano a qualidade disso vai ser... Nem eu vou me identificar e falar, será que eu estava fazendo esse curso mesmo? Então, mas é essa a teoria da internet morta, de que a gente tem que se preparar, isso aí até é tópico importante, porque é isso, a gente vai ter que desenvolver um sexto sentido ali para ficar com o radar ligado, porque a maior parte do que a gente vê hoje online já é, de alguma maneira, trafegado, produzido de forma sintética por robô. Então, esse ponto é super importante. Muito bom, obrigada. Última pergunta? Sou eu. Oi, André. Oi, Ronaldo. Tudo bem? Cara, é o seguinte, esse início de ano aí tá meio corrido, estava precisando de algumas coisas e eu desenvolvi um projeto pessoal meu que é ganhar dinheiro. Né? E diferente da galera que está fazendo pergunta, coisa tipo, na verdade eu vou fazer um pedido para o André. André, trouxe uma cartelinha aqui, vou pedir para você falar 6 números rapidinho, você consegue me ajudar nisso aí? Vamos lá? De 1 a 60, de preferência. Ó, vamos lá, hein? 5... Notei. 9. Acho que eu vou anotar também. É bom. Pera aí. Eu vou fazer uma sequência de Fibonacci em homenagem às coisas de matemática aqui. Vou fazer uma coisa mais chutada aqui, ó. 27, 35, 59. Vai cravar esse negócio aí. Meia com você, se ganhar. Se ganhar, vira bolsa, né? aqui pro Intel, viu, André? Coisa boa. Você vai ser doador, Intel. Metade você doa pro Intel aí. Valeu. Então, nesse tom alegre aqui, porque aqui a gente joga com o trabalho, com a dedicação, com a resiliência, mas a gente joga com alegria também, não é? Animação, vontade de fazer. Então, a gente, nesse tom feliz aqui, termina esse painel. Eu queria agradecer imensamente o Ronaldo por ter topado mais uma vez estar com a gente. André, como sempre, uma alegria, um prazer ter você. E agora, vamos lá. O que eu tenho que falar? Tudo que eu tenho que falar, me lembra. Que a gente vai tirar uma foto. Então, a gente vai juntar todo mundo. Eu, o Ronaldo e o André vamos ficar aqui na frente. Todo mundo levanta, vamos fazer uma fotona. Depois da foto, tem uns recados. Cadê meus recados? Vai ter um coquetel, não é isso? Para amanhã. Então, legal. Então, aí a gente terminando a foto, quem quiser passar no toalete, senão a gente vai se encontrar ali fora para um coquetel. Maravilha? Alguma angústia? Não? Podemos fazer a foto? Então tá bom. Antes da foto, deixa eu fazer um comentário aqui para encerrar o nosso... A gente está falando muito de tecnologia, do avanço tecnológico e tudo que vem por aí da AI. Agora, eu tive um privilégio, Ronaldo, essa história ela é muito, muito boa, e muito boa para vocês que estão ouvindo a primeira vez. Eu sou do conselho da Conservation International há mais de 15 anos. E, quando eu fui para o conselho da Conservation, que é uma organização, uma ONG global de
preservação ambiental, eu sou ambientalista por convicção, não por ESG, tinha um cara no board muito especial, que era o Gordon Moore. E o Gordon Moore, para quem não conhece, é o fundador da Intel e o criador da Lei Moore, né, que diz que a capacidade dos chips é dobrar e tal. Para muitos, o inventor do chip. E, obviamente, quando eu fui para a minha primeira reunião do conselho, ele já velhinho, estava lá ainda, e foi como eu tivesse sido apresentado a Jesus Cristo. Né? Me apresentaram Gordon Moore, era uma coisa, assim, para mim, uma figura sensacional. Então, coitado do Gordon Moore, a gente estava num jantar, eu fiquei 2 horas conversando com ele, eu desconfio que ele tenha gostado, porque ele não levantou antes. E aí eu perguntei para ele tudo isso, como é que você pensou no Moore Law, qual o critério matemático, e o chip, como é que foi para cá, para lá, coitado. Fiquei 2 horas interrogando o Gordon Moore. E aí terminamos, tal, levantamos, e aí ele me falou uma coisa que me marcou muito, e que serve uma lição para a gente. Ele falou, olha, André, isso tudo aqui eu te falei da ciência, a capacidade do chip que vai dobrar e tal. Agora, é muito importante lembrar de uma coisa. Eu inventei o chip com uma folha branca de papel e um lápis. Então, com todo o avanço tecnológico, fica a lição aqui do Gordon Moore para a gente, tá bom? Adorei, muito bom. Excelente. Isso é nem regra de cálculo.